Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de Comunicação do Movimento Una, quinta-feira, então fazemos um apanhado assim do que está acontecendo no mundo. Mas no Brasil acontece tanta coisa que a gente acaba englobando o mundo todo nos problemas da gente, né? Mas é muito bom, eu amo minha terra, ela é maravilhosa. Todo dia eu me divirto justamente com ela, né? Muito bom, obrigado, Pai, por ter me trazido ao mundo aqui. Mas hoje eu gostaria de falar assim: o título que eu pensei foi A mentira é o crime e a verdade é necessária. Qual é a melhor forma de focar nisso? Por quê? Teve toda essa onda com relação a. Eu não gosto de ficar falando fake news porque é trash, velho. Pare de ficar tentando americanizar os problemas brasileiros, entende? Só 5% da população brasileira fala inglês, sabe? Você falar mentira, o esquema de mentira gerado por uma quadrilha que gera esse esquema de mentiras para iludir o povo e roubar o povo como produto dessa ilusão, né? Dessa farsa, que é a própria falácia constitucional, né? E aí a gente chega nisso. A Constituição é uma falácia. Ela é gerada por uma mentira. Porque todo o poder emana do Pai. Dentro de mim, dentro de você, dentro de todo um que somos. Todo o universo. É esse o poder real. Não existe outros poderes. Além do poder do Pai, que é exercido a todo momento. Entende? A Constituição é uma falácia desde esse momento em que nega o próprio poder único do Pai, nega o próprio governo único do Pai, entende? E dá a ilusão de que você pode, por escolha sua, do seu querer egóico, do seu livre-arbítrio, fazer outra pessoa governar a ti, sendo que o Pai te governa. Seja como ímpio quando você nega e vota em outro, ou seja, tendo dois senhores, né? Ou tendo Mamon porque o Estado, servindo a Mamon porque servir ao Estado, escolher ser governado pelo próprio Estado, é justamente escolher ser governado pelo capital. Capital é Mamon, o mercado, entende? O dinheiro. E é essa gente, todas, tanto as da a quadrilha de mentiras da fake news, com relação a esse processo que eu vou conversar com vocês hoje, ou até o próprio STF, né? Porque o verdadeiro Supremo Tribunal é o do próprio Pai, sentado no trono branco, no dia do juízo. Esse é o único Supremo Tribunal, entende? E todo e qualquer outro que se diz Supremo Tribunal apenas é uma farsa, gerada por uma falácia constitucional, que nega o próprio governo do Pai dentro de ti, o único governo que há no universo, no mundo que todos somos. Então, novamente volto, a mentira é o crime, a falácia constitucional é o crime, a verdade é necessária, e conhecereis a verdade, e a verdade haverá de libertá-los. João 8,32. Realmente, velho. Só há liberdade quando você vive a verdade. E só há liberdade quando você vive a palavra de Deus. Toda e qualquer forma gerada pela falácia constitucional só te escraviza, entende? Quando você escolhe outro para te governar, quando você acha que existe outro Supremo Tribunal para te julgar, além do próprio Pai que te julga dentro de ti a todo momento. E esse é o único julgamento que há. Porque o julgamento dado em essência, que já é o mesmo julgamento dado no dia do juízo. Sabe? Porque o julgamento do Pai é sempre o mesmo, imutável. Pois a lei é imutável. E hoje eu gostaria de falar sobre duas coisas. Primeiro sobre a própria falácia constitucional. Quando o STF, eu
não chamo de Supremo, então vou chamá-lo pela sigla, a qual a falácia constitucional fala. Quando o STF ele é vítima de alguma coisa, como por exemplo, manda um e-mail dizendo que, ameaçando os ministros, os 10 ministros, ou então a menina que foi na frente do próprio STF e ameaçou um ministro na frente do STF. Quando essa ameaça ocorre dentro do tribunal, ou seja, quando é enviado um e-mail ou uma pessoa na frente do tribunal ameaça esses juízes, a denúncia é aberta pelo próprio STF, se o promotor nega abrir esse inquérito, entende? Então foi isso o que aconteceu. O promotor geral, ele se negou a fazer um inquérito com relação a essa quadrilha de mentiras, e aí o STF, como é vítima da mesma quadrilha, teve esse pressuposto de abrir a denúncia ele mesmo, porque quando o STF é vítima, ele pede ao promotor para que haja esse inquérito e o promotor nega fazer esse inquérito, então ele mesmo pode abrir a denúncia, porque ele é a vítima, entende? Porque senão o sistema não fecha, buga, sabe? Porque o STF, como vítima, não pode se defender, porque o promotor não abriu a denúncia, entende? Então o STF tem uma lei que é não anotei. A lei gerada pela falácia constitucional do funcionamento do próprio STF. E aí eu mais ou menos escrevi assim: quando o STF é vítima, mesmo quando o procurador nega a investigação, a abertura de processo, o STF pode passar por cima e abrir do mesmo jeito. Porque, como ele é a vítima, ele não pode ficar sem fazer a denúncia. Entende? E tudo isso derruba toda a tese de que se precisa desse procurador para que se abra uma denúncia contra o próprio Bolsonaro, que está por trás desse próprio inquérito da quadrilha de mentiras. Apesar dele e o próprio STF fazer parte da mesma quadrilha ímpia de vândalos genocidas. Porque o próprio STF, por exemplo, um exemplo de como o STF gera o genocídio. Primeiramente, o STF nunca foi mudado. Quando houve a Constituição de 88, o STF permaneceu o mesmo da ditadura, ou seja, a ditadura permaneceu e ainda anistiou aqueles que torturaram, que mataram durante a ditadura, sem autorização nenhuma do povo. O povo não foi consultado para isso. Então, só aí já é uma culpa com relação ao próprio sistema ímpio, genocida. Mas o STF, por exemplo, ele está sentado agora, neste exato momento, sobre um processo com mais de 8 milhões de assinaturas, com um pedido da auditoria da dívida pública, que é previsto na Constituição, ou na falácia constitucional, né? Que nunca foi feita nos últimos 30 anos. E isso daí faz ele culpado de todo o roubo que é gerado pela falta da auditoria da dívida pública. Ou seja, a falta da auditoria da dívida pública e o fato das pessoas terem roubado todos esses anos 50% do orçamento, 50% dos impostos que eu e você paga, deixando 3% para a saúde, todos os mortos na fila do SUS, o STF é responsável, entende? Porque está sentado e está sentado em cima de um processo que pede a auditoria da dívida, e mesmo se não tivesse esse processo, ele vê anualmente a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, sendo votada no Congresso e nunca fez a auditoria da dívida. Ou seja, ele é responsável e genocida. Todos são homicidas. Todo o STF é homicida e genocida. Justamente por gerar isso. Justamente por sentar em cima conscientemente e saber que ano a ano o povo é genocidado por causa disso.
E eles sabem. Né? Então, eles fazem parte da mesma quadrilha ímpia de vândalos genocidas, a qual o despresidente faz, assim como toda a quadrilha de mentirosas. Né? Apesar, toda a quadrilha é a mesma. Né? Então, falar um pouco sobre o artigo 28, parágrafo 18 do Código de Ética Militar. A gente não precisa chamar Heleno de general, porque ele não é general. Ele aceitou o cargo público, entende? Então, esse pavão sem rabo, né? Que só, de pijama, só isso. Mais um ímpio genocida que apoia o sistema ímpio e faz parte disso. E ainda tenta cantar de galo. Que não tem nem essas cordas vocais todas para cantar. Mas e é justamente sobre isso. O que a gente está vendo hoje com relação a tudo isso do STF e da abertura do inquérito contra essa quadrilha de mentirosos. Tudo isso diariamente, velho, gera a queda do próprio sistema ímpio. O sistema ímpio, ele é empurrado, apodrecido a todo momento, entende? Assim como o mamão cai a todo momento, o próprio sistema cai a todo momento, porque é parte da sua própria impiosidade. Né? Porque além de ser ímpio, ele gera a impiosidade em outros seres, entende? E aí a gente chegou hoje, eu estava pensando nisso hoje, porque eu vi várias egrégoras judaicas falando sobre o fato de Weintraub ter comparado o inquérito, a investigação do inquérito de ontem, que entrou na casa de todos os mentirosos para pegar os celulares e formar justamente essa concretude do trabalho que mostra justamente que Bolsonaro, através das mentiras, conseguiu se eleger, entende? E fazer com que a própria chapa saia, se ele não sair antes. Né? Então, Weintraub comparou a Noite dos Cristais, que foi a noite em que os nazistas atacaram os judeus, a primeira vez, apesar de ter atacado muito antes, várias vezes, na Alemanha, ao que aconteceu ontem. E aí eu me lembrei, esse cara não falou que odeia povo indígena, a definição de povos que não seja o povo brasileiro. Weintraub odeia o povo judeu. O pai dele era judeu, né? E aí? Sabe? O fato de que ele é de certa forma, tão nazista quanto os da os da Noite de Cristais. E que diariamente alimenta essa ilusão de superioridade e de separatividade, que gera o seu próprio nazismo. Você é um nazista. O desgoverno ímpio de hoje é nazista, nazi-fascista, sabe? Nazista porque na cabeça deles eles vivem a ilusão de separatividade, ou seja, eles se enxergam fora do povo e de superioridade, ou seja, eles se acham superiores ao povo ao ponto de genocidar o povo, achar que a vida deles vale mais do que a do próprio povo que está morrendo diariamente. E gera ainda mais o genocídio. É nazista mesmo. Todos aqueles que fazem parte desse desgoverno, sabe, seja como deputado, como qualquer tipo de representação, sendo juiz, tá ligado? Se dizendo juiz, apoiando a falácia constitucional, é nazismo mesmo. Sabe, gera a tanatopolítica brasileira que mata diariamente as pessoas, é vocês que estão gerando. Vocês que estão aceitando essa falácia constitucional que mata a população diariamente. É isso que vocês são todos nazistas, e são fascistas.
porque apoiam o desgoverno, a própria falácia constitucional, a antidemocracia representativa, que faz com acha que tem um direito de punir o povo e ainda acha que tem um direito sobre a vida e a morte do povo. Eles realmente, na ilusão da cabeça deles, acham que eles podem mandar em quem vive e em quem morre, sendo que todos eles já estão mortos. Entende? Por serem ímpios, por negarem a palavra de Deus, por terem outro senhor, Mamon, o capital, o Estado, porque o Estado é forma do capital. O Estado é forma de Mamon. E ao você votar, você serve a outro senhor e não a Cristo dentro de ti, entende? A palavra de Deus dentro de ti. Por hoje é só. Eu vou me esforçar para fazer mais vídeos e a gente vai lançar umas coisas novas esses dias. Mas continuando sempre no domingo, na terça e na quinta-feira. E até mais.